Bom dia, mais um Arquitetando no Ar, hoje trazendo a presença da arquiteta urbanista Teca Mendes e seu Espaço Projetos. Tudo bom, Teca? Tudo bem. Bacana. Bom, eu queria conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, que tu falasse para o telespectador sobre o teu trabalho. Vocês são mais interiores ou exteriores? A gente é um pouco dos dois, né? A gente faz bem os dois tipos de projetos e às vezes até acontece da gente começar, por exemplo, uma casa, começa com o projeto de arquitetura, vai até o projeto de interiores, né? Uma coisa sempre conversa com a outra. Você acha que uma acaba puxando a outra? Puxa. Tá. E assim, a gente consegue otimizar muito mais o projeto de arquitetura quando a gente já começa a pensar como vai ficar no final, né, no interiores. Eu acho fantástico essa habilidade. É muito mais proveitoso, o resultado é muito mais interessante. E tu com a Renata Scherer, vocês dividem essa função no escritório? Quem mais é interior, quem mais cuida da parte arquitetônica? Então, ela fica bastante com a área de arquitetura, né, e assim, a gente sempre atende os clientes, né, cada um vai atendendo o outro, mas a gente sempre discute os projetos juntos, então a gente interage muito. Por mais que a gente não esteja, digamos, acompanhando constantemente determinado projeto, mas a gente sempre está discutindo em conjunto. O que é o mais puxado na elaboração de um projeto? Você acha que é a parte do briefing, a parte da orçamentação? O que é a parte mais pesada? Porque a execução de obra a gente sabe que sim, é uma parte pesada, mas... E nem sempre é relacionada ao projeto, né? Também. Eu acho que o mais problemático mesmo é o briefing, porque muitas das vezes o cliente não sabe o que ele quer e não sabe o que ele precisa. Então, se a gente não tem o briefing, que é, digamos assim, o pontapé inicial de um projeto, muito bem definido... E ele tem que ser um briefing poderoso, bem ajustado. A gente vai ter algum problema mais na frente, entendeu? Porque na hora de fazer o briefing, o cliente tem que saber o quanto ele quer investir, o que ele precisa, o que de fato é fundamental para ele, ou numa casa, ou num comércio, né, ou numa instituição, para poder passar isso para o profissional e o profissional conseguir captar as ideias dele e transformar aquilo em projeto, né? Eu sei que vocês têm bons clientes e têm construído uma carreira sólida ao longo do tempo. Como se deu isso junto com a sociedade de vocês? Porque a sociedade, a gente sabe que nada é uma coisa muito fácil, né? A gente trabalha com relacionamento, trabalha com ego, trabalha com vários cofatores. Então, assim, como se deu esse trabalho bacana? Vocês têm um belo trabalho. Então... E os telespectadores vão estar assistindo as imagens aí enquanto a gente também está conversando. Interessante. Então, a Renata foi uma pessoa que eu conheci ainda na escola. Então, bacana. A gente... Qual foi? No Lato Senso. Lato Senso. A gente estudou no Lato Senso. E aí a gente estudava junto na sala de aula. E aí coincidiu de depois a gente morar na mesma rua. Então assim, eu morava... Nossa, é muita coincidência. Casa de frente pra outra. Então assim, a gente já andava muito junto. Saía junto, entendeu? Brincava junto, estudava junto. Então terminou que quando foi pra faculdade, as duas eram o mesmo curso, mas nada assim que pensaram juntas, entendeu? Bacana. Decidiram meio que sozinha. E coincidiu da gente estudar na mesma universidade. Me lembra a história da Anne Cavalcante e da Luísa Mello, é mais ou menos nessa praia, também, a mesma coisa. Nossa, eu conheço a Renata, tem mais de 20 anos. Que bacana. É melhor não contar muito. É melhor não contar, não revela a idade. E aí, me conta dos... E aí, quando a gente fez a faculdade, né, cada uma estagiou em um lugar, não era muito tão próximo. Quanto tempo foi, falaste uma coisa bacana até para quem está estudando, quanto tempo tu acha que é esse up de... Você termina a faculdade, faz estágio, a gente chama isso de... Tem um termo específico que não me vem agora à mente. Qual é esse tempo, por exemplo, entre você se formar, fazer estágio, e você achar que está mais ou menos pronto para ir para o mercado? Lead time. Pronto, lembrei, lead time. Qual é o lead time disso? Você diz para montar um escritório ou para estar mais ou atuando menos mesmo isso, até para todo mundo ter um norte, assim, vocês são profissionais extremamente atuantes no mercado. Naquela época, quando a gente se formou, a gente não tinha muitos escritórios de arquitetura, assim, para todo mundo ir trabalhar no escritório de arquitetura. Acho até que se fosse hoje, coincidentemente, por sorte também, a gente se formou e meio que já abriu o escritório em sequência. E deu certo, graças a Deus. Mas assim, poderia não ter dado, entendeu? Se fosse hoje, eu acho que eu iria
procurar estagiar, realmente trabalhar num escritório como arquiteta, para ter mais experiência até. Então teve coisas que a gente saiu aprendendo errando, entendeu? Sim. Isso eu acho importante, essa experiência, que é fundamental, né? Você ter a oportunidade de aprender com alguém ali te dando todo o respaldo. Mas assim, se a gente fosse falar sobre anos, quanto tempo você passou estagiando? Eu estagiei metade da minha faculdade, pelo menos 3 anos. 3 anos, olha, bastante, hein? Durante toda a faculdade eu sempre trabalhei. Estagiou com alguém conhecido? Não, acho que esteja hoje no mercado, não. Mas eu me lembro que eu teve já no final, quase para me formar, aí eu estagiava numa construtora pequena, mas eu já fazia alguns projetos, entendeu? Então, isso também foi dando... A gente jogava, né? A gente tinha que se virar. Sim, com certeza. Então, isso também foi dando um respaldo pra gente, como é que eu vou dizer, uma maturidade pra gente também aprender. E aí, quando a gente se formou, a gente foi tentando, claro, com apoio, com ajuda, né? E aí uma pessoa vai falando pra outra, né? Você vai fazendo um trabalho legal aqui, o outro vai te divulgando, e aí foram surgindo. E a gente foi construindo esses anos assim, entendeu? Ok. Vamos fechar esse bloco, voltamos já. Às vezes eu me pego pensando, o que tenho nas mãos? No começo de tudo, eram tão habilidosas com o Vime. Todo o trabalho era feito com elas. Hoje, mesmo que o computador faça muito, a mão do homem ainda está lá, no comando, no desenho, no acabamento, nos negócios. Um aperto de mão é um compromisso nosso. Seja aqui no vilarejo, onde tudo começou, seja nas 70 lojas no mundo aonde chegamos. Quando estou na fábrica, vejo quanto o mundo mudou. Mas tem uma coisa que continua igual. A mão de quem faz com que cada peça seja original. Aí, quando me pergunto o que tenho nas mãos, eu tenho história. Sacaro, 70 anos contando histórias. Voltamos nesse bloco com Teca Mendes, continuando o excelente bate-papo. Teca, falamos já um pouco de interior, quer dizer, como se dá esse processo da saída da faculdade, estágio, etc. Onde vocês vão buscar inspiração? Onde está especificamente as de vocês duas, né? Vou ter que sempre falar o nome das duas, de vocês, da Espaço Projeto. Então, a gente sempre busca inspiração em viagens,
a gente sempre busca também no que está acontecendo no mundo de um modo geral, né? Porque, assim, o cotidiano da gente, a nossa vida muda muito rápido, né? Influencia bastante. Isso, com certeza. Principalmente interiores, que tem sempre a ver com o nosso cotidiano, né? Com a vida das pessoas. E assim, é uma tecnologia que surge diferente e a pessoa já muda o costume dela, né? É um jeito de receber as pessoas que muda e você também gera outras necessidades numa casa ou até no local de trabalho. Então, tudo que acontece no mundo, de um modo geral, interfere na arquitetura de interiores. Onde a tecnologia hoje tem entrado de maneira assim, abrupta e forte dentro da arquitetura de interiores? Onde a tecnologia chegou mais assim para mudar? A parte de som, iluminação, esse acho que já não volta mais, né? Já já é tudo. A pessoa já absorveu. Eu fiz até uma matéria ano passado bem bacana sobre isso. Gosto dessa área. Né? Então, automação. A automação é uma coisa que já... E depois que a pessoa tem, ela não consegue mais ficar sem, né? Sim, com certeza. Você acha que essa coisa das paletas de cores, isso, paletas de cores, você consegue visualizar no iPad, fechar com o cliente mostrando uma tela, ou tu ainda tem que pegar a prova e passar na parede? Ainda tem que pegar a prova. Quanto tempo mas essa situação de estar lá no iPad já ajuda. Já é bem caminho andado. Ainda mais com a tela retina, né? Eu acho que muda bastante. Assim, eu acho que mas o chegar na parede, testar, ainda faz toda a diferença. Quem são quando eu perguntei influências, assim, quem são aqueles arquitetos que influenciaram vocês no trabalho de vocês, que estão sempre presentes? Olha, a gente gosta muito... Ou designers, enfim. A gente gosta muito da Fernanda Marques. Também gosto. Da Débora Aguiar também. Do João Armentano também, acho bem interessante o trabalho dele. O Sig Bergamin também tem um trabalho autoral muito legal. Eu adoro o Sig Bergamin, porque eu acho que ele viaja em todas as searas e consegue um resultado de cor super alegre, elegante. Eu acho ele muito chique. E assim, tem vários outros arquitetos também, mais novos e às vezes menos conhecidos, mas tão bons quanto, né? E mais assim, vamos pensar mais lá para a Europa, Estados Unidos, tem alguém assim que venha, ou internacionalmente falando... O Sig é internacional, né? O João Armentano também é. A Débora também. A Fernanda Marques também, né? Fernando. Por que contratar um arquiteto? Porque ele vai conseguir entender o teu viver, né? O teu comportamento e transformar aquilo em bem-estar, né? Porque a arquitetura de interiores e a arquitetura também, no meu ponto de vista, nada mais é do que você criar o bem-estar. Ou para trabalhar, ou para morar, né? Você precisa estar bem naquele espaço. Você acha que houve uma quebra de paradigmas de um tempo para cá? Acho que sim. Em Manaus, especificamente, objetivamente falando em Manaus, né? Acho que sim. Eu acho que vocês também, através do blog de vocês, isso. Eu acho que têm feito um trabalho muito bacana. Para quem não sabe, é www.superdonecessario.com.br. Tem informações maravilhosas lá, elas estão sempre por dentro de tudo. É um grupo de, agora... 7 pessoas. 7 pessoas, 7 arquitetos. Pode falar. O Marco Araújo. Isso, que é um querido. Todos são. Eu, a Renata Scherer, a Daphne, a Germana Duarte e a Milena Bonfim. Tem designer, tem arquiteto, tem interiores. Eles estudam muito, eu acho isso muito, muito bacana. Com a intenção de transmitir à sociedade as novas tendências. Verdade. Vende o blog? Acho que sim. Como se dá o teu processo criativo, teu e da Renata? Então, a gente sempre parte de uma conversa inicial com o cliente, mesmo para formatar esse briefing, que a gente está falando. A gente começa a observar tanto o que ele diz pra gente espontaneamente e o que ele não diz, mas ele carrega no corpo, né? No comportamento, no jeito de falar. Então, essas informações também são importantes. E a gente tenta transformar aquilo em conceitos, em ideias, né? Para poder depois a gente começar a desenvolver layout, apresenta para o cliente, e aí a gente vai fazendo esse processo de amadurecimento do projeto junto com o cliente. Bem bacana. Conta um pouquinho para nós sobre os teus planos, de vocês, né, na realidade, e daqui para este ano, ano que vem, dentro do escritório. Então, esse ano a gente tá fazendo 15 anos de formado,
Certo. E praticamente 15 anos de escritório, né? Tem que comemorar, né? Sim, vamos comemorar. Estamos repaginando algumas coisas justamente já para isso. Mas, e assim, o que a gente quer focar mesmo, a gente quer cada vez mais trabalhar a arquitetura para todos, entendeu? Então, a gente acredita que a arquitetura, ela tanto pode ser, ela é importante tanto para uma pessoa que tem um poder aquisitivo mais alto, quanto de repente alguém que não tem tanto para investir nesse momento. Voltamos já no próximo bloco com Teca Mendes. Às vezes eu me pego pensando, o que tenho nas mãos? No começo de tudo, eram tão habilidosas com o Vime. Todo o trabalho era feito com elas. Hoje, mesmo que o computador faça muito, a mão do homem ainda está lá, no comando, no desenho, no acabamento, nos negócios. Um aperto de mão é um compromisso nosso. Seja aqui no vilarejo, onde tudo começou, seja nas 70 lojas no mundo aonde chegamos. Quando estou na fábrica, vejo quanto o mundo mudou. Mas tem uma coisa que continua igual. A mão de quem faz com que cada peça seja original. Aí, quando me pergunto o que tenho nas mãos, eu tenho história. Sacaro, 70 anos contando histórias. Voltando com Teca Mendes, nesse bloco, continuando o nosso bate-papo. Teca, o que você me diz sobre o urbanismo em Manaus? E quais as soluções? Nossa, isso como todas as cidades, é muito complicado, essa né? é complicada. É. Mas assim, é uma Precisa cidade... de um estudo a fundo. É né? uma cidade que, como todas, né, houve esse incremento de crescimento econômico. Inevitável. Há uns anos atrás, porque agora está meio caótico, né? Graças à nossa política atual, que não vem ao caso, só política, mas vale a pena comentar. E as cidades ficaram hiperlotadas de carros. E nós não tivemos metrô em Manaus. É uma cidade que não tem um transporte público eficiente, na minha opinião. E faltam vias, enfim. O que você vê nesse cenário? Olha, realmente é uma área que tem Difícil, muito trabalho né? para fazer, Difícil. né? Tem muito Difícil trabalho. julgar aqui, né? Dificílimo, né? Dificílimo. Não é uma área que a gente pode falar baseada em achismo, né? Não. A gente tem que ter estudo, a gente tem que ter levantamento. Então, assim, qualquer coisa que eu venha falar aqui é complicadíssimo. Mas é uma área importante e é uma área que realmente precisa de mais cuidado, né? Mas eu acho que em algumas coisas a prefeitura tem feito alguns trabalhos bem interessantes. E aí eu acho também que falta também o comprometimento da população. Porque não é só o governo, né? Não é só o governo, não. pública. Eu acho que é a iniciativa das pessoas também. E a cidade
trazer ideias, abrir mais para a arquitetura, inclusive. Qual é a parte mais bacana do projeto, assim, que a gente começa a ficar mais alegre, mais motivado? Porque, claro, tem a parte mais dura, que é a obra, etc. Depois tem a parte... claro. Não sei se é isso, é uma coisa de cada um. Eu gosto muito. É verdade, de fato a gente começa a visualizar aquele espaço, né? Aquele sonho. Mas assim, eu gosto muito da parte da produção do ambiente final, sabe? Porque é ali, não tem jeito. Por mais que o cliente entenda, você mostre perspectiva, é ali que ele consegue realmente ver que está acabando. E é ali que você consegue ver o brilho no olhar do teu cliente feliz, né? Que você consegue ver aquelas pessoas envolvidas. É ali que, de fato, você está concretizando o sonho daquela família, ou, né? Tuas cores. Olha, eu gosto bastante de cores, assim, não aquela... Não, rasgação. Não um Sig Bergamino. Não, ele pega pesado que ele trabalha... E assim, não é todo cliente que aceita isso, né? Mas eu gosto muito do calor da madeira, eu gosto dos tons neutros. E eu gosto também, claro, da pitada de cor. Também não sou aquela pessoa que quer tudo begezinho, não. Eu acho que tem que ter as coisas tem que ter um salzinho. Tem que a Renata? A Renata, ela é um pouco mais bege. É mais bege? É. Família? Eu acho que família é importantíssimo. Dou muito valor à minha. Amo de paixão cada um deles. E sei que cada um deles tem uma função na minha vida. Então, bacana isso. Não vivo sem eles. Luxo? Eu acho que luxo é viver bem. Ser feliz. Com mais ou com menos? Pode ser com menos, mas que seja um menos... Assim, eu não tenho aquela coisa do poder, sabe? Eu acho que... Eu gosto das coisas boas, claro. Eu acho que está mudando o conceito de luxo. Mas eu acho que eu dou mais importância a estar em paz comigo mesmo, sabe? Espaço Projeto por Teca Mendes. Eu acho que é isso. É um espaço de projetar mesmo. É um local para você discutir ideias, para você pensar diferente, fora da caixa. E... Pensar fora da caixa é importantíssimo. E ouvir outras ideias e não parar no tempo. Então, eu acho bem legal, por exemplo, a minha profissão dá a oportunidade de a gente trabalhar com pessoas mais jovens, com pessoas mais experientes. E isso faz a gente não se sentir com a idade passar. Eu costumo dizer que a idade que eu tenho hoje parece que a minha cabeça ainda é de 20 anos atrás. Parece de 20 anos. Então não me sinto. O teu site, todos os teus dados vão estar aparecendo aqui no Eletri, como os trabalhos do escritório. Queria que tu deixasse uma mensagem ao telespectador do Arquitetando na TV, para conhecer teu trabalho, para falar e para contratar. Por que contratar Espaço Projeto? Então, nossos trabalhos são divulgados tanto no Instagram quanto no Facebook. Nosso perfil é Espaço Projeto, tudo junto. A gente tem o site www.espaçoprojeto.arq.br. E se eu puder dar um conselho para os amigos, contratem os arquitetos, porque é fundamental. Mas contrate ela, viu? Sim, contrate. Pode começar a contratar por mim. Porque, na verdade, até agora ainda não conheci ninguém que contratou e se arrependeu. É verdade, não tem como. Na verdade, você tem um resultado sempre melhor, né? Na sua casa ou no seu trabalho. É a questão da funcionalidade, é a questão da beleza, é a questão da otimização, de você ter aquele ambiente à sua cara. E eu acho que a gente tem que investir em conforto mesmo e em viver bem, porque isso é qualidade de vida, é isso que faz a gente produzir mais, é isso que a gente faz viver a gente melhor com os filhos, com a família, com o marido, com a mãe, com o pai. E eu acho que é isso. Depois a vida passa e o resto fica, entendeu? Então, se a gente não tiver qualidade de vida, de que adiantou, né? Bacana. Obrigado, Teca. Obrigada também, gente. Agradecendo aos nossos patrocinadores, SA, Sacaro, Richards e 3E, Móveis Planejados também e Office. Um beijo no coração até sábado que vem. Obrigado.